Olá, tudo bem? O meu nome é Maria Aparecida. Eu frequento a Igreja Central do Rio Preto da Eva. E eu fiquei feliz quando eu recebi esse convite, porque eu gosto de falar desse milagre. Para mim, a minha vida se resume em oração. E toda a oportunidade que a gente tem para falar de oração e de milagre, a gente deve aproveitar. Porque nesses últimos dias, não é só agora, sempre foi Deus agindo na vida de quem tem fé. Eu não sabia que tinha fé. Eu vim descobrir que eu tinha fé há mais ou menos uns 16 anos atrás. Eu passei por uma situação muito delicada. Contraí uma doença chamada vitiligo. E essa doença já é conhecida hoje em dia, mas na época ela não era tão divulgada, não era tão aceita como ela é nos dias de hoje. E ver o meu rosto no espelho se tornou para mim era difícil, porque eu falava assim que poderia, o meu corpo era completo, poderia sair no braço, na perna, em algum lugar onde pudesse ficar escondido. Mas não, era no meu rosto. Eu não estou triste não, gente. Eu me emociono porque é bom a gente sentir que Deus se importa com a gente. Eu passei 7 anos fazendo tratamento no hospital chamado Alfredo da Mata. Eu não via resultado, cada vez mais aumentava e o tratamento era caro. Eu não tinha condições de custear o tratamento, então conversei com meus irmãos da igreja. Entraram, fizeram vaquinha, eles compravam medicamento para mim e eu continuei fazendo tratamento. Então por 7 anos eu fiz isso. Eu saía do Rio Preto, eu ia para Manaus, eu ia no médico, fazia tudo que ele mandava, fica 20 minutos no sol, sai. E eu não vi resultado. E eu perguntei para o médico, falei para ele por quanto tempo que eu iria ter que fazer esse tratamento para ver o meu rosto limpo novamente. Ele disse para mim que não tinha cura. Vitiligo era uma doença que não tinha cura. E o que ele poderia fazer era passar uma medicação para acelerar, para ficar tudo branco. Só que o meu rosto não era só branco. Ele dava uma impressão de que estava queimado, como se alguém tivesse jogado alguma coisa quente no meu rosto, tivesse largado a pele e ficado aquelas manchas. Eu tenho 3 filhos, tinha 3 filhos pequenos na época, hoje eles já são adultos. Eu sofria por mim, mas eu sofria muito mais por eles, porque eles eram taxados como filho da mulher do rosto queimado. Os meninos que têm a mãe dele com o rosto queimado. E o meu rosto não era queimado. Então, eu chorava muito. Então, quando eu cheguei na igreja, no sábado, como todo mundo acompanhava esse tratamento, acompanhava o meu dilema, eu peguei e falei para eles o que o médico tinha me dito, que não tinha cura, mas que eu acreditava no poder de Deus e que a partir daquele momento eu não ia mais tomar remédio. Eu só ia contar com a oração deles. Então eu sabia que se eles se ajoelhassem e orassem por mim, a partir daquele momento, se todo mundo dentro da Igreja Central orasse por mim, eu iria ficar boa. Então, irmãos, eu não tomei mais nada, eu não passei mais nada. Eu fiquei só na oração com eles. E os meus filhos, até na escola, quando alguém perguntava para eles, vocês vão pedir oração pelo quê? Eles falavam, eu quero pedir oração para minha mãe ficar boa das manchas que ela tem no rosto. E passou, eu acredito que mais ou menos uns 30 dias. Eu não me olhava no espelho, eu não gostava de tirar foto. E a gente estava se arrumando para vir para a igreja, eu troquei de roupa. Isso foi incrível. Eu troquei de roupa e saí. Quando eu cheguei na porta, eu senti vontade de voltar e me olhar no espelho. Eu voltei e olhei no espelho. Por incrível que pareça, não tinha mais mancha. Nenhuma. Eu sonhei. Deus, ele me mostrou algumas vezes medicamentos para me fazer. Eu tenho na minha mente que era Deus. E eu fiz, mas eu falava para as pessoas o que era. Eu entendi que cada um tem uma cura. Deus, ele tem um método de curar cada um de nós. E quando eu cheguei na igreja, eu falei para eles, para os irmãos, quando terminou o culto, eu falei que eu ia
contar uma grande bênção. Nesse dia eu também percebi que muitos dos irmãos não se importavam com aquelas manchas, porque já estava limpo e ninguém nem tinha percebido, ninguém nem tinha falado, olha, tuas manchas estão limpas. Então assim, os meus irmãos da igreja, né, para eles eu acho que eu não tinha mancha, porque eu precisei dizer, né? Então nesse dia eu dei o testemunho e falei, gente, olha bem para mim. Eles olharam, ficaram, vi aquele monte de olhinho assim, né, com interrogação, o que ela quer falar, o que ela quer dizer? E de repente eu vi que um irmão começou a se emocionar e disse, ei, teu rosto está limpo. Eu disse, foi você que ajoelhou e que pediu. Aí Deus pegou e fez. Depois que eu me vi curada, que eu conversei, mostrei, né, todo mundo se emocionou aqui na igreja, eu fiz questão de voltar lá com o médico, né? Voltei lá com ele e falei para ele, olhe bem para mim. Ele olhou a minha ficha e disse, senhora, é a senhora do vitiligo, né? Onde era mesmo? Eu disse, o senhor não lembra? O senhor falou para mim que não tinha cura. Aí eu falei para o senhor que se Deus quisesse, ele curava. Ele falou, às vezes tem exceções. Mas eu fui lá e ele viu que quando Deus quer, Deus faz. Tem muita coisa na minha vida que eu tenho certeza que foi através da oração. Mas esse caso é bem nítido, a Igreja Central sabe, se vocês quiserem procurar os irmãos e perguntar, eles vão confirmar. Quando você confia, Deus honra a fé de quem confia nele. Nesse dia eu descobri que tinha fé.